2019. Tem muita coisa ainda por aqui. Próximo assunto, vamos colocar a imagem relacionada na tela. Já é o penúltimo assunto, inclusive, mas esse aqui é bem longo e bem interessante. Esse eu quero a sua opinião, hein? O assunto é sobre essa parte da imagem que você está vendo que está atrás das motos. O público. Categoria MotoGP deve apostar na TV para 2023 para se salvar. A MotoGP será muito diferente em um aspecto importante em 2023, pois muda para um formato de fim de semana de 2 corridas pela primeira vez, com a introdução de corridas de velocidade em todos os grandes prêmios. É uma decisão polêmica, mas foi tomada para tentar resolver o problema real da queda no número de espectadores. Dado isso, para realmente fazer uso adequado dessa mudança de formato, a MotoGP precisa ir além. Ela precisa tornar as novas corridas de meia distância, as sprints, gratuitas para assistir. Adicionar outra corrida à programação a cada rodada talvez não seja uma ideia surpreendente. E embora seja uma espécie de esparadrapo em um ferimento à bala, tem o potencial de reverter o principal problema de audiência que a promotora Dorna está enfrentando, se usado corretamente. Não é segredo que a MotoGP está caminhando para uma crise. O número de público em algumas das pistas mais famosas da série em 2022 estava abaixo da metade do que costumava ser. O número de espectadores desapareceu, tanto no dia de corrida quanto no fim de semana em Mugello, Silverstone e Misano. E já falamos aqui sobre o motivo disso. O tal fã Nutella. Rossi não vem e o público também não. O ser humano não vive sem grandes ídolos. Muitos sequer conseguem ver a emoção ou ver que a emoção continua a mesma, mesmo sem sua importante presença. E claro, chamo aqui de fã Nutella e continuarei chamando, mas também entendo que nem todo mundo é obrigado, né, a achar tanta graça como nós fãs de verdade achamos. Até porque tem tantos entretenimentos hoje em dia que não está fácil para ninguém. Mas fazer o quê? Fica essa pergunta. Fazer o quê? Bom, a Dorna está tentando. Teremos a corrida sprint neste ano, que é uma tentativa da Dorna melhorar essa questão da audiência. E eu não sei, eu vejo muita gente nos grupos aí falando que tava sem graça em 2022 a MotoGP. Não sei se é porque eu sou apaixonado por isso, não sei se é porque eu tenho um canal onde eu trabalho com isso, e eu não sei se é porque eu narro as corridas. Por esses motivos, olha, as corridas foram uma melhor do que a outra pra mim. É que o cérebro humano, se você pensar que vai ser ruim, né? E quando eu faço esse trabalho todo aqui, eu sempre penso que vai ser bom. E aí acaba sendo bom e aí eu que ganho, né? Porque é sempre emocionante. Não sei se só eu penso isso, mas enfim. Responda aí, por que será que tem gente que não tá mais assistindo, entre aspas, só porque não tem mais o Rossi e só porque o Marques está em má fase? Principalmente pela questão do Rossi, com certeza, né? Fica essa pergunta no ar. Pergunta que eu já sei a resposta. Ela se chama Fã Nutella. Bom, o fato é que os números da audiência de TV estão com o mesmo problema, com os canais pagos tradicionalmente perdendo assinantes a um ritmo alarmante e nenhum novo fã aparecendo para substituí-los. O GP da Grã-Bretanha, da MotoGP, por exemplo, foi ao ar gratuitamente para assistir na ITV lá fora, mas com pouca promoção antes. Teve dezenas de milhares de espectadores a menos do que a rodada do Superbike britânica do fim de semana anterior. Espera-se que as corridas de sprint resolvam alguns desses problemas, dando mais valor àquelas que consideram participar das corridas. 2 corridas da categoria rainha, em vez de um alinhamento de sábado que, com a qualificação de manhã, também devem ser um dia espetacular de exibição. E o domingo, ainda com o evento principal, acrescenta-se a uma proposta muito mais interessante para os fãs na pista. E com relação à emoção, certamente vai aumentar. Vamos ver se o fã Nutella vai compreender isso. Eu já vi gente criticando, por exemplo, a corrida sprint, dizendo que não acha legal, que a corrida tem que ser domingo. Antes da MotoGP falar disso, já tinha gente falando que não era legal, né? Eu confesso que gostei lá na Fórmula 1 e tenho certeza que eu vou adorar aqui na MotoGP. Só não vai ser muito fácil pra minha garganta, né? Porque
Eu vou tentar narrar tudo aqui no canal, né? Corrida sprint, classificação, corrida, mas não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Deixa o like aí, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Seguindo, mas aqui está o problema de levar as pessoas a assistir às corridas. Ninguém vai desembolsar centenas de libras, no caso da Europa, para assistir, a menos que já seja um fã. E o verdadeiro problema que a MotoGP está enfrentando agora, maior do que qualquer outra coisa, é transformar pessoas desinteressadas em novos fãs. E aí que entram as corridas de velocidade. Atualmente elas são um bônus adicional a qualquer contrato de TV que a Dorna tenha assinado. Não deveria ser tão difícil persuadir as emissoras de que é de seu interesse abrir mão de uma pequena fatia do bolo em troca do que poderia ser um impulso muito bem-vindo para suas próprias audiências a médio e longo prazo. Claro, a ganância corporativa é uma força poderosa, mas você gostaria de pensar que qualquer executivo experiente em negócios poderia ver o que está escrito na parede a cada minuto. Com os direitos garantidos, a Dorna deve distribuir as corridas de velocidade em todas as plataformas que puder alcançar. Não estamos falando em um site próprio, trancado atrás de uma caixa. Você deve se registrar para continuar. Ou mesmo em plataformas de streaming tradicionais como YouTube ou Facebook. Em vez disso, comprometa-se totalmente a perseguir o tipo de novos e jovens fãs que a Fórmula 1 atraiu com tanto sucesso com seu inovador documentário da Netflix, o Drive to Survive. Transmita os sprints no Twitch, no TikTok, no Instagram. Permita que os streamers hospedem seus próprios feeds, aproveitando um grande público que já existe. Meus amigos, se a Dorna liberasse as imagens, imagina poder... Eu ficaria em êxtase aqui no canal se eu pudesse narrar as corridas com imagens. Seria algo realmente fantástico, né? Quem sabe, né? Quem sabe, é muito difícil, mas quem sabe a Dorna faça isso. E vou te contar, a Dorna falha muito também, né? Tem um vídeo bem recente aqui no canal, essa semana eu fiz 3, 4 vídeos pra trás aqui no canal, onde eu peguei um vídeo que tá lá no site da MotoGP, os caras da MotoGP não se prestam a traduzir os vídeos deles, ou no mínimo colocar uma legenda em todos os idiomas do mundo. Eles não fazem isso, não se prestam, tá lá em inglês. Quem não entende inglês, se fu. É assim que a Dorna pensa, e querem crescer, né? Não sei como que a MotoGP quer crescer mundo afora, se não se presta sequer a traduzir o seu conteúdo. Aí o que eu fiz? Fui lá, baixei o vídeo, arriscando tomar um strike aqui no YouTube, e postei o vídeo aqui no canal e traduzi ele em... deixa eu ver aqui. Traduzi ele em 11 idiomas mais português. Tem 12 legendas. Quem ainda não sabe, aqui o canal agora tem legendas, né? Ative aí a CC. Deixa eu colocar aí na tela. Daqui a pouco o fã chega no meio e não sabe, né? Ative as legendas. Durante a live não tem legenda, obviamente. Mas depois, daqui a 24 horas, quando acabar o processamento da live, vai ter legenda, inclusive nessa live, né? Legenda total de tudo que eu falei, em 12 idiomas. E a MotoGP no site deles não faz isso. Eu não consigo entender. Eles querem crescer, né? Querem abrir fãs, querem ser vistos em todos os lugares do mundo, e o fã que fala japonês vai lá no site deles e tem tudo em inglês. Aí realmente não sei o que dizer, né? Bom, vamos continuando por aqui. Claro, é uma estratégia que pode sair pela culatra, né? Pois tem duas armadilhas potenciais. Vamos a elas. Primeiro, ao risco das corridas de sábado serem infectadas com a decadência que já afetou o principal evento no domingo nas últimas temporadas, corridas chatas. Com o aumento dos dispositivos de altura e aerodinâmica, enquanto o desenvolvimento dos pneus permaneceu estagnado, vimos a pressão dos pneus sobrecarregada e uma cautela em arriscar sobrecarregar a frente da moto, transformando o que antes era o maior espetáculo nas corridas em algo consideravelmente mais processual. A proibição apenas de dispositivos de altura frontal também não resolverá isso para 2023. A corrida ruim é um problema que não será resolvido apenas pelas corridas de velocidade. Se acabarmos com não uma, mas 2 corridas chatas por fim de semana, ninguém é vencedor.
E alternativamente, o segundo dilema só entra em jogo se as corridas mais curtas de sábado, onde os pilotos não precisam se preocupar com o consumo de pneus ou temperatura dianteira ou eficiência de combustível, da mesma forma que no domingo, se tornarem as corridas frenéticas e loucas que muitos esperam que sejam. Então, as sprints serão suficientes para dar às pessoas com períodos de atenção mais curtos do que nunca sua dose de corrida para um fim de semana e acabar prejudicando o potencialmente menos emocionante GP? Só o tempo dirá sobre ambos os problemas, mas então poderá ser tarde demais se o número de espectadores continuar a cair. No momento, há uma oportunidade de ouro na mesa para conquistar alguns novos fãs que não se opõem às corridas de velocidade por qualquer motivo. É uma chance boa demais para não correr. E você que está aí assistindo, o que acha disso? Deixe seu comentário aqui na descrição. Aí imagina você ter corrida sprint e daí ter duas corridas chatas por final de semana, né? Aí é para expulsar de vez o fã, né? E o novo fã. Antes de fechar esse assunto, vamos saber o que os fãs acham de tudo isso? Você que está assistindo esse vídeo pode comentar, mas eu vou trazer aqui comentários que estão lá no site The Race, que é a fonte dessa matéria que eu acabei de trazer. Aí eu traduzi aqui para o português e vou trazer agora para você a opinião essas pessoas que acessaram o site e deixaram o seu comentário. Vem comigo, uma riqueza de comentários gringos aqui para você no nosso canal, no nosso vídeo, na nossa live. O Owen Hall escreveu: pena que eles não podem trazer de volta o Rossi. Acho que a aposentadoria do Rossi também pode ter afetado o número de torcedores. Com exceção do Jack Miller e Quartararo, não há personagens reais na MotoGP agora. Você acha, Hall? Eu tenho certeza. Agora, a parte final eu discordo. Não é só o Quartararo e o Jack Miller, não. O GA3YRT escreveu: o problema é que não é competitivo o suficiente. As ações da BSB e Super estão em alta. Isso é tudo que os fãs querem ver? A MotoGP é muito parecida com a Fórmula 1 agora. Discordo. Ainda tem bastante emoção na MotoGP. Será que é porque eu não sou fã Nutella? Será que é por causa disso? Enfim. Eu posso falar à vontade de fã Nutella aqui, porque você que está assistindo essa live não é fã Nutella, né? Você não é. Então eu posso falar à vontade esse termo aí. O fã Nutella fica bravo, fica chateado se você falar isso. Mas com certeza ele não tá aqui assistindo uma hora de live não sobre MotoGP. Ele tá lá vendo videozinho de WhatsApp engraçado e depois reclamando que não tem graça a MotoGP, né? O FR escreveu: as corridas já são curtas o suficiente, não há necessidade de uma sprint. Livra-se do aero, que causa instabilidade para outros pilotos, e algumas das eletrônicas, e bingo. Estamos de volta, porque esta foi uma série atraente para assistir. Por enquanto não vou me incomodar em renovar minha assinatura. O Aaron A. escreveu: então basicamente, mais do que não funcionou é a resposta da Dorna. Espero estar errado. Coisas inesperadas podem fazer grandes mudanças. Não sabemos, mas mais do que não funcionou, parece um pouco enfadonho. Sinto-me mal pelos pilotos terem que se preocupar com uma corrida de sábado, que não importa no campeonato. Se eles transmitissem as corridas de graça, suas assinaturas de MotoGP teriam um grande impacto. Mas então, que diferença faz se eles não estão dispostos a se arriscar para crescer? Espero que a nova frente Michelin seja lançada mais cedo ou mais tarde. Isso pode realmente mudar as coisas, mas tudo isso pode ser apenas uma provação de pêndulo. O Lili Vani escreveu: acho que o FTA tradicional já teve seu dia e não resolveria o problema. Meu palpite é que a maioria das pessoas que assistiria casualmente a corrida de moto, antigamente o fazia porque havia pouco mais para assistir naquela hora do dia. Enquanto agora, Netflix, Prime, Sky, Apple TV, é o que falamos antes. Hoje tem muito mais entretenimento. Então um pouco é o fã Nutella, mas um pouco também é isso aí
tem tanta coisa pra ver, quem somos nós, né, pra dizer que tem que ver MotoGP, né? Mas a MotoGP tem que se esforçar pra trazer mais fã. Da mesma forma, um modo PPV puro, como o Video Pass, está vivendo em tempo emprestado. Porque eu ficaria feliz em gastar mais com isso para um programa de 3 ou 4 horas quinzenalmente do que gasto na Netflix com conteúdo para toda a família, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um imposto para o fã hardcore, nada bom. A F1 fez o truque de mágica de fazer tudo, exceto a corrida, parecer uma história interessante. Novela para principalmente homens. As raças em si são quase irrelevantes, mas a Fórmula 1 é, e quase sempre foi, sobre pessoas muito ricas gastando grandes quantias de dinheiro em atividades ociosas. Esse tipo de novela sempre terá um apelo para um público bastante amplo, considerando que a história das motos, não tenho muita certeza do que é isso hoje em dia. A Vale estourou, com certeza, mas isso é história e não irradiou para outros pilotos, se tornando de interesse do público em geral. A Dorna está indo na direção certa com um programa de TV, cujo nome eu nem me lembro. Acho que eles precisam perseverar, pode levar 3 ou 4 anos para pegar, mas ir ao ar pela Amazon é o caminho a percorrer. O mesmo com as sprints. Coloque-os na Amazon, Netflix ou qualquer outra plataforma importante e eles podem fazer o trabalho. Lembrando, esses comentários são lá da Europa, né? Então muita coisa, tem uns itenzinhos aí que eu não consigo entender do que se trata, que são coisas locais, mas dá para entender bem o que eles estão falando, né? E sem dúvida, colocar nesses canais grandes é o segredo, né? Larga na Netflix, larga na Amazon, enfim. Só que nós não somos a Dorna, né? A Dorna tem que saber isso. O Ian Tomo escreveu: certamente uma das principais razões pelas quais o público da TV na Austrália diminuiu é porque, em vez de assistir às corridas em sinal aberto, agora temos que pagar uma taxa de assinatura para Kyle, e não apenas $8 por mês, mas 25 por mês. Esta é uma decisão ultrajante da Dorna, que excluiu dezenas de milhares, se não centenas de milhares de espectadores. Eu, junto com meus amigos, acompanhamos a série todos os anos, mas não estou chateado com a mudança deste ano para Kyle, por ter me afastado da série. Embora a receita de Kyle para a Dorna deva ser generosa, foi um erro grave colocar a ganância sobre a manutenção dos seguidores. Aqui se referindo à TV local deles, né? Aqui no Brasil também tem essa questão de quem vai transmitir. Às vezes parece que ninguém vai, né? O Cirus escreveu: a MotoGP realmente precisa de mais serviços aéreos gratuitos para atrair pilotos. Ter apenas corridas de velocidade pode parecer melhor do que nada, mas ainda assim seria menos do que meia medida. Se a Fórmula 1 exibisse apenas corridas de velocidade, de graça também teria problemas. Aqui ele quer dizer, eu acho, para atrair público, né? O potencial para a MotoGP é alto se eles reproduzirem uma série de Drive to Survival para ajudar o novo público a se conectar com os pilotos e ganhar perspectiva sobre as corridas, seguindo de visualização gratuita para ajudar as pessoas a aprender. Discordo que seja um esporte de nicho, mesmo que o motociclismo seja mais um nicho do que dirigir carros. As motos de MotoGP são mais relacionadas à moto média do que os carros extremos de Fórmula 1 são para o carro médio. Além disso, as corridas são muito mais competitivas do que a Fórmula 1. A MotoGP só precisa de uma gestão melhor do que a Dorna. A Fórmula 1 mudou drasticamente quando a propriedade mudou do Bernie Ecclestone para a Liberty Media. É muito possível melhorar drasticamente a MotoGP com novas ideias. Tem que aplaudir esse cara aqui, hein? Esse aqui falou, tá aí a fórmula para melhorar a MotoGP. Tá aí, ó. Acabei de trazer a fórmula. Parabéns, Cirus. Não te conheço, mas você é o cara. Paul Bartlett escreveu o seguinte: o Eurosport costumava ser a casa das corridas de moto no Reino Unido e na Europa. A divisão para monetizar a MotoGP na BT Sports foi uma perda na época. Agora, eu não me importo, já que o BSB e o Mundial Superbike são séries bem administradas, com equalização justa, de modo que muitas equipes, pilotos e fabricantes são competitivos. Paul Smart.
simplesmente não tenho tempo e dinheiro para uma terceira série, mas se tivesse, assistiria ao AMA para ver o que os Yankees fizeram desde que Colin e Nick trouxeram ótimas corridas. Portanto, a MotoGP precisaria de ar livre e alguma personalidade antes que eu pudesse me importar. O Jim Harley Paul Bartlett escreveu. Ele escreveu para o Paul Bartlett, né? Tenta encontrar o conteúdo do Dakar no Eurosport. Eles são uma piada de mau gosto. Para quem não conhece, né? Eurosport é uma TV europeia. O Euro 3000 escreveu. Os poderosos têm que perceber que MotoGP não é Fórmula 1. E simplesmente não é grande o suficiente para sobreviver apenas na TV paga. O que ela precisa é de um sólido retorno de meia década à TV aberta, nos principais mercados, para aumentar seu alcance, realmente atrair as pessoas. Só que deve começar a agir como um grande esporte global. Verdade. Aqui eu vou resumir em uma frase, que para mim é muito verdadeira. Comenta aí se você concorda comigo. A MotoGP é muito menor que a Fórmula 1, porque tem muito mais gente que gosta de carro do que de moto. Isso é um fato. Fato 2. MotoGP é muito mais emocionante que a Fórmula 1. Isso eu garanto. Só que, até por eu gostar da Fórmula 1, e ela está aqui no canal também, respeitar e gostar, a Fórmula 1 tem outra coisa boa, né, que dá para analisar e ver o que é, né, mas ela tem o glamour, ela tem o charme. Ela não tem a emoção da MotoGP, mas ela tem algo a mais, um tchan a mais que a MotoGP não tem. E em parte é isso aí, né? A questão de conseguir abraçar mais público. Então, com certeza, para mim, a MotoGP é muito mais emocionante. Só que a Fórmula 1 tem um tchan a mais do que tem a MotoGP. Seguindo, já finalizando aqui, o Tuo Well-Life escreveu: as corridas de moto são um esporte minoritário, assim como as motocicletas são um hobby estilo de vida minoritário. É o que eu falei, né? A Dorna precisa aceitar que a MotoGP não é mais a emocionante corrida espetacular de antigamente. É uma das séries mais pobres e menos emocionantes sobre duas rodas. Os visitantes das corridas de fim de semana caíram cerca de 20% na última temporada, em comparação com os números pré-pandêmicos. A TV aberta oferece uma janela muito maior para atrair espectadores em potencial, mas a MotoGP precisa melhorar significativamente como um show para esperar algum sucesso. É lamentavelmente monótono no momento, então quem pagará um prêmio por uma procissão de segunda categoria de estúpidos sem rosto? Ano passado, eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, ano passado, 2021, perdão, nós cobrimos em 2021 a MotoGP e o Mundial Superbike. E o Mundial Superbike foi mais emocionante que a MotoGP. Eu adorei a MotoGP também, como eu já falei antes, né? Foi muito bom, mas a Mundial Superbike foi melhor. Aqui o cara foi pesado, mas falou a verdade, né? O Scenic Highways escreveu: a Dorna passou anos colocando os fãs ainda pior do que o passado em suas decisões. Muitas vezes fica claro que eles veem os fãs como pouco mais do que veículos a serem usados para realizar seus meios de maximizar lucros. Os preços dos pacotes de TV não são sustentáveis há muito tempo. Está apenas diminuindo a popularidade, conquistada em uma época em que a cobertura era gratuita ou a um custo muito menor. A corrida é melhor em percursos com curvas mais fluidas. A Dorna responde trabalhando com locais que estão sendo projetados e construídos com curvas stop and go. Os fãs da Fórmula 1 também não gostam desse tipo de curso. A Mandalika parece que foi desenhada com um desenhista que só tinha uma régua. As curvas de 1 a 3 no Cazaquistão parecem ótimas, então o resto da pista é apenas longas retas ligadas no Cazaquistão, ou melhor, ligadas por curvas stop and go, escreveu ele. O Scenic Highways comentou a opinião aqui do Paul Bartlett. Abre aspas: como uma empresa espanhola, eles adotaram uma abordagem preguiçosa de tamanho único, que pode ser relevante no ES, mas não em muitos países que têm clubes e séries nacionais como os quais se preocupar. Apenas errado. O Rossi escreveu: a corrida de sprint dá dúvida. Pode fazer muito para aumentar a popularidade. E ele disse: para fazer isso, 1. Livre-se das asas aerodinâmicas e proíba os dispositivos de altura no passeio.
sob controle da Dorna. E 2, esperança de uma batalha furiosa e pilotos de ponta que se odeiam, apostando na besta para trazer isso fora do controle da Dorna. E até hoje, na página do Crash.net, a maior parte das notícias ainda é sobre Lorenzo Rossi e dizendo algo. Isso é muito errado, eles são história, mas ainda estão dominando a primeira página das notícias. Ninguém está interessado na competição da Copa Ducati. Se alguma coisa em 2023 vai ser pior do que 2022 em termos de competição na Ducati. Gostei dessa parte, hein? Aqui no nosso site, informatudo.com.br, e também aqui no canal do YouTube, não é assim. Que bom, né? Respeitamos Rossi, Lorenzo e Companhia Limitada, mas aqui fazemos nossa parte e trazemos as notícias atuais na sua maioria. Mais 2 comentários para encerrar. O Dr. Dubby, abre aspas, fora da pista, fora da mente, como diz o ditado. Aqui no Brasil seria quem não é visto não é lembrado, né? A Fórmula 1 é grande o suficiente na cultura popular para superar a perda de exposição no pay-per-view, de modo que novos assinantes substituirão aqueles que desistiram. Tem aquela massa crítica autossustentável de que é essencial para sobreviver no pay-per-view. Por outro lado, em muitos mercados a MotoGP não. Larguei meu sub-BT Sport e assim que parei de assistir ao vivo, perdi todo o contato com o esporte, já que você nunca ouviu falar dele de outra forma no Reino Unido. Isso cria uma espiral de morte. Legal, né? Tem pessoas comentando aqui lá na Austrália e também na Europa, no caso aqui no Reino Unido. E para fechar, o JSY Dave, interessante, vale a pena uma corrida de sprint experimental em um dos testes de pré-temporada para demonstrar o quanto a corrida será melhor? Olhando pelo lado bom, aqui! E você que está aí participando, qual é seu comentário sobre tudo isso? Trouxe essa matéria bem interessante, longa, mas interessante, e também os comentários de espectadores da MotoGP lá da Europa e também da Oceania. Ou qualquer outro que esteja na internet comentando, né? Próximo e último assunto da live de hoje chegando. Mas antes, tem comentário? Tem comentário, então vamos lá. Gostei de vocês hoje, hein? É isso aí, vamos participar, galera. A participação, comentário de vocês, além do like, inscrição, compartilhamento do link, tudo isso é combustível para nós trazermos mais e mais conteúdo para vocês que gostam do nosso trabalho. O Michel Coutinho escreveu: falando em público, Toprak ia dar à MotoGP uma nova cara. Ele é carismático, genial como piloto. Certamente vai trazer um interesse maior. Tem tudo para ser ídolo na categoria máxima. Legal, verdade. Até os turcos, né? Uma das línguas que eu traduzo todos os vídeos aqui do canal é o turco. Por causa do Toprak, né? O Toprak tá trazendo muito fã turco pra MotoGP. Por isso tem que abrir o leque, né? Precisa ter pistas em todo mundo, isso aí a Dorna tá fazendo. Precisa ter pilotos em todo mundo. Agora, para trazer o Toprak, não é a Dorna que vai fazer, e sim alguma equipe, né? E se a Yamaha não fizer, quem sabe outra faça, ou quem sabe ele nem venha, né? Então tá aí a opinião do Michel Coutinho. Então, antes do último assunto, uma rápida propaganda. Acesse também nosso outro canal aqui na internet, que é o canal Informa Tudo. O canal Informa Tudo do Ariel Selbach. Esse canal é aqui no nosso YouTube. Só clicar aqui embaixo no nome do canal, ir em meus canais, você vai encontrar, ou pesquise por Ariel Selbach, que é meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. E não esquece do like, inscrição, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo lá no canal, que traz assuntos gerais, foi: Nova York proíbe pet shops de vender gatos, cachorros e coelhos. Sempre assuntos bem interessantes. Se você gosta desses assuntos gerais, acesse lá. Está gostando também desse formato de live? Com muitas informações? Então capricha no like aí, compartilhe também os nossos links, como eu já falei. O último assunto de hoje: imagem relacionada na tela.